Olha, aqui eu vou falar de mulheres e não de parte feminina, tá? Porque temos homens no percurso Chama Gêmea que são divinos femininos que despertam antes, mas é muito mais raro, tá? No geral, gente, as mulheres têm uma certa curiosidade e uma questão muito forte de buscar respostas, tá? Por exemplo, eu tenho muito mais mulher, mesmo que despertou depois do gêmeo, que vem fazer confirmação, do que homens yangs, né? Eu tenho alguns, mas é mais raro, tá? Então, aqui, lembrando que o yang no percurso Chama Gêmea é o que é chamado no Brasil de divino feminino, tá? Que é a parte que é o chaser, né? A parte que corre atrás. Não quer dizer que são somente mulheres. A maioria são mulheres, mas não quer dizer que são somente mulheres, tá? Mas, no meu ver, é justamente por ser yang, o yang, ele vive as coisas muito mais a nível de pele, a nível física, tá? Então é uma dor muito mais física, é um desejo de actar aquele relacionamento o mais rapidamente possível, tá? Então ele tem uma percepção e um apego, uma dependência afetiva muito maior que o yin, que vai vivenciar de outra maneira, tá? O yin vai vivenciar de uma maneira muito mais interna, muito mais a nível de sonhos, tá? A nível de platônico, porque ele tem dificuldade de ver aquilo acontecer na matéria até ele começar a despertar também, ok? Olha, você pode fazer quantos divórcios energéticos você quiser. Até porque o divórcio energético, ele vai cortar as energias nocivas entre as duas pessoas. O que acontece muitas vezes é que as duas pessoas se aproximam ainda mais, tá? Agora, quem te faz sofrer não é sua chama gêmea, minha querida. Quem te faz sofrer são as dores que já estão dentro de você, que aquela pessoa vem engatilhar, vem simplesmente como um espelho mostrar pra você que elas existem, tá? E é claro que isso, em nenhum momento, pessoal, eu vejo muita gente confundindo relação tóxica com o chama gêmea, tá? Não é. No percurso de chama, nenhum dos dois quer machucar o outro, tá? Em nenhum momento. Acontece por espelhamento, acontece por feridas que um desperta no outro e não pela atitude um do outro. Sempre tem muito respeito e muito amor, tá? Olha, quando a pessoa só quer sexo casual, pode ser várias coisas, tá? Primeiramente, você talvez tenha que aprender a colocar limites, a falar, não, isso eu não quero, o que eu quero vivenciar com essa pessoa, né? Talvez você tenha uma autoestima, uma baixa autoestima, né? E que o medo de dizer não pra pessoa faz com que você aceite essa situação que claramente não te convém, porque o problema não é ter relações casual com alguém. Se os dois estão de acordo, ok, isso tá ok. O problema é quando é ruim para uma das partes. E se essa parte continua, é porque ela não tá conseguindo falar assim, eu me amo mais do que o meu apego ou do que o meu amor por você. Olha, essa resposta é sim e não. Todas as chamas gêmeas, toda encarnação que elas vêm juntas, elas vêm para tentar a fusão. Elas conseguiram? Todas que estão encarnadas aqui hoje, não. Senão elas não estariam aqui de volta, tá? Só se tiver algumas em missão, isso pode acontecer. E que já tenham feito a fusão e que tenham voltado para a missão, para essa transição tão linda, tá? Mas não é independente de qualquer coisa haverá reunião. Não. Vai depender do processo dos dois, tá? A reunião tá aqui. Se vocês estão aqui e vocês não se mexem daqui, vocês não vão chegar aqui. Os guias vão estar empurrando vocês, sim. E como eu disse hoje para um cliente, independente do vínculo, né? O seu guia sempre vai te empurrar para aquele processo que a sua alma escolheu viver. E se aquela pessoa faz parte do processo, você vai ser empurrada para aquela pessoa. Você vai ser empurrado para aquele caminho, tá? Agora, a gente não fazendo nada, não haverá reunião nessa vida. Tentará de novo outra vez. Sabendo que com a transição planetária, nunca as energias estiveram tão propícias para que cada vez mais a gente se conecte com a nossa alma e que a gente entenda o caminho que a gente tem que fazer. Então sim, para os percursos de chama, para que haja a reunião e a fusão, e para os contatos de ascensão, para que as pessoas consigam soltar as bagagens que elas se propuseram a soltar e viver as histórias que elas se propuseram a viver, tá? Isso é importante a gente lembrar. Mas pessoal, depende da gente, tá? Os processos não é por
por magia que tudo acontece. Depende da gente. E depender da gente não é forçar o outro a estar com a gente, é a gente fazer o nosso processo, tá? E sabendo que não existe processo em vão, tá? Nenhum avanço nunca será em vão. Sempre será para o nosso crescimento. E como são processos individuais, sempre vai valer para você, mesmo se o outro não fizer a parte dele. Olha, sempre é possível você falar que você não quer fazer o contrato que você organizou para você mesmo, tá? Agora é importante saber que os seus guias principais vão te empurrar para que você avance para o caminho que você escolheu, que a sua alma escolheu. Em geral, a gente não quer isso porque a gente está totalmente desconectado com a nossa alma ainda, ou ainda falta questões aí a serem limpas, tá? Agora, se realmente a pessoa bate para falar não quero ou não quero, ela tem essa escolha. Vai ser uma vida de muito sacrifício, tá? Que pode levar isso pra tudo, não é somente chama gêmea não, tá? Quando a gente tem um propósito, a gente tem um caminho e a gente se nega, a gente tá se fazendo mal, né? Na verdade, a gente tá criando uma barreira pra gente, então a gente tá fazendo mal emocionalmente, a gente não tá querendo enfrentar os processos que a gente tem que enfrentar. Isso quer dizer que a gente que depende do outro para ser feliz? Não, nunca, tá? Mas a gente tem que fazer o nosso processo, é isso que a nossa alma escolheu. Se haverá reunião, depende de duas pessoas.